Olá, esse é o Redecadá, um programa da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Olá, eu sou Márcio Natan, sou neurologista da Sociedade Brasileira de Cefaleia e tenho o prazer de receber aqui o Dr. Otávio Franco, que não é neurologista, mas pelo tanto que tem estudado ultimamente, estava se aproximando no conhecimento de um médico neurologista. O Dr. Otávio Franco na verdade, tem a sua formação no direito, no magistrado, mas é um membro da ABRACES, né? A Associação Brasileira de Cefaleia em Salvos e Enxaqueca, e é uma pessoa extremamente importante na luta pelo reconhecimento das cefaleias aqui no nosso país. Essa é uma associação que todos nós deveríamos conhecer e reconhecer o trabalho que ela tem feito e a importância dela na nossa sociedade. E Otávio, eu vou começar essa nossa conversa puxando uma outra antiga conversa que a gente teve sobre como nós, médicos que estamos ali no dia a dia, buscando ajudar os pacientes a melhorar a qualidade de vida com enxaqueca, buscando avançar a ciência, educar colegas que estão também buscando informação, mas eu sinto que muitas vezes a gente faz ações que não geram a repercussão que a gente gostaria. Elas são pequenas demais para o impacto que a gente gostaria. De que forma que você vê que a gente pode ajudar? Obrigado pela oportunidade, obrigado pelos elogios. Eu penso que não existe um golpe mestre, uma questão específica que a gente consiga trazer essa conscientização da cefaleia para a sociedade, porque se a gente pensar, é uma doença extremamente prevalente, extremamente incapacitante e que, no entanto, não tem a visibilidade que ela deveria ter por conta dessa prevalência, essa incapacidade. Mas eu acho que a gente não tem assim um golpe específico que a gente vai conseguir fazer ela subir. Eu acho que é como aquela pedra que a gente tem que dar 1000 marteladas para ela quebrar, né? Então a gente está dando essas marteladas e de repente a gente vai dar uma que a pedra vai quebrar, mas não vai quebrar por conta dessa martelada específica, né? Vai quebrar por conta das 999 que nós demos antes. Então o que a gente tem que fazer é isso que a gente já está fazendo. A gente tem que trazer cada vez mais a conscientização disso para a sociedade, com informação de qualidade sobre as cefaleias, com informação sobre tratamentos, trazendo a empatia para as pessoas que compreendam melhor as cefaleias, reduzindo os estigmas, né? Trazendo a cefaleia, ela acaba sendo uma doença invisível, né? Em vários sentidos, né? No sentido de que ela não tem um exame, no sentido de que ela não tem um número, no sentido de que ela não tem uma forma de você demonstrar ela, né? Mas ela também é invisível no sentido de que as pessoas estão com cefaleia, às vezes do seu lado, e essa pessoa não diz que tem cefaleia e a gente acaba não enxergando isso. A gente não enxerga no ambiente de trabalho, a gente não enxerga na nossa própria família que as pessoas têm cefaleia. Então ela é uma doença invisível por uma série de motivos, e o que a gente precisa fazer é só trazer ela para a superfície, né? Eu acho que quando a gente for trazendo ela para a superfície através da conscientização, a gente consegue uma melhor oportunidade de mudar esse panorama. Sem dúvida, eu acho que é brilhante essa ideia de que a gente talvez esteja dando uma das 1000 marteladas na pedra que a gente vai precisar para que isso realmente se rompa e mude a nossa sociedade, a visão que tem. Eu, como neurologista, existe esse ditado na minha residência: o neurologista é um eterno otimista, Otávio. Então eu sigo essa de ser um otimista. Eu tenho a visão de que, por exemplo, na minha formação, ao longo da minha vida, eu vi acontecer mudança, por exemplo, em relação às doenças de saúde mental. Mudou a forma como isso é abordado na nossa sociedade, ainda tem muito para caminhar, mas uma pessoa que desenvolve uma depressão é vista hoje pelo meio social de uma forma diferente do que era vista há 25 anos atrás, né? Então eu acho que a gente tem que olhar para esses exemplos e construir. Agora, tem um outro elemento que eu acho que é importante. As pessoas mereciam ter um bom cuidado em relação à cefaleia, porque a cefaleia em si é incapacitante. Mas só isso não parece ser suficiente, senão a gente já teria resultados muito melhores. No entanto, existe um outro lugar em que a sociedade sofre na questão da cefaleia, e esse é o lugar do trabalho, né, Otávio? Super. Então, conta para mim um pouco a sua visão sobre onde aperta o calo na cefaleia. É claro que a pessoa tem dificuldades dentro da própria família, né? Familiares, amigos não compreendem, né? Tem o mesmo preconceito que você vai encontrar em todo lugar, você vai encontrar na sua família. entre os seus amigos, mas no ambiente de trabalho essa situação se agrava muito mais.
porque no ambiente de trabalho a pessoa tem que lidar com a questão de horários, ela tem que lidar com um ambiente que ela não consegue controlar, ela tem que lidar com horários que muitas vezes ela não consegue controlar, e o estigma no local de trabalho é maior do que a pessoa enfrenta na sociedade. Então, onde a pessoa tem mais dificuldade é justamente no ambiente de trabalho. Tanto que ontem eu estava conversando com a Poliana, e foi isso que ela até acabou falando na palestra dela, que eu falei para ela, Poliana, eu gostaria muito de fazer pesquisa nesses ambientes corporativos para entender a cefaleia, mas assim, eu tenho uma dúvida eu não sei se a gente vai ter um viés de aumento ou de diminuição do número. Por quê? Porque por um lado a gente pensa assim, vai ter um viés de aumento, porque essas pessoas estão submetidas a uma carga de estresse maior, essas pessoas estão submetidas a prazos, a metas, então a tendência é da gente ter mais gatilhos, a gente ter mais pessoas com enxaqueca. Por outro lado, uma pessoa que tem uma enxaqueca muito incapacitante não vai aguentar muito tempo nesse local, né? Então é capaz de você não encontrar gente com enxaqueca muito grave nesses locais de trabalho, porque você já fez uma seleção natural de sair essas pessoas. Agora, sem dúvida, onde a pessoa encontra as maiores dificuldades é no ambiente de trabalho. E é o presenteísmo, né, que você comentava comigo. Muitas dessas pessoas, pela falta de reconhecimento do impacto que pode ter, sim, elas acabam operando como se nada tivesse acontecendo, né, Otávio? O presenteísmo é muito maior do que o absenteísmo no caso da enxaqueca. Tem um estudo da Malásia de 2019, 2.500 pessoas mais ou menos, né? 2 bancos internacionais. Eles avaliaram o presenteísmo e o absenteísmo. E para cada hora de absenteísmo, 20 de presenteísmo, né? E o impacto econômico, o impacto do presenteísmo 3,5 vezes maior do que o absenteísmo, né? A pessoa que tem enxaqueca, até por conta desse próprio perfil dela de enfrentar, de querer trabalhar, de não querer mostrar que tem a dor, de não querer transparecer que tá numa crise, essa pessoa trabalha com dor assim constantemente, né? E ela tem, claro, né? Ela tem uma diminuição da capacidade de trabalho dela, né? Que pode ser maior ou menor de acordo com a fase que ela está ali da crise, né? Mas tem essa diminuição da capacidade, só que essa diminuição não é visível, porque as pessoas não vêem, porque quando a pessoa falta no trabalho, você vê, tá lá a cadeira vazia, a pessoa faltou, e se você for no RH, vai ter lá, olha, faltou e o CID, porque ela faltou é tal, então você tem esses dados. A pessoa está trabalhando com dor, muitas vezes você olha e você nem vê que ela está trabalhando com dor. E às vezes ela está numa crise gravíssima, que ela não está conseguindo assim, direito olhar para a tela do computador, ela não está conseguindo conversar. Para ilustrar exatamente o que você está falando, teve uma ocasião que eu trabalhava em um hospital privado grande de São Paulo e a gente buscou exatamente essa informação e a gente teve a surpresa de algo que não era visto pelo hospital, de que a primeira causa de busca do ambulatório de funcionários de um hospital grande que tinha em torno de 1.000 funcionários trabalhando todos os dias. A primeira causa de busca ao ambulatório por causas, né, agudas, assim, não planejadas, era exatamente a cefaleia. E, no entanto, o hospital não tinha isso mapeado, não tinha um programa para poder estruturar o cuidado dessas pessoas. E eu acho que esse é uma forma da sociedade, né, organizada, dos empregadores, de atuar nessa questão e que pode trazer benefício para todos, né, Otávio? Com certeza. Tanto para a vinculação daquele profissional em uma empresa que cuida do seu pessoal, quanto, obviamente, para o paciente. Como que você vê o cuidado da cefaleia pelos empregadores, pelo local de trabalho? Eu vejo da seguinte forma, eu vejo assim, as empresas já têm pessoas trabalhando lá dentro com enxaqueca. Mais ou menos visível, mas essas pessoas já estão lá, elas já fazem parte do material humano da empresa, do patrimônio humano dessa empresa, né? Então a ideia é que a gente possa dar as melhores condições de trabalho possível para essa pessoa, que já está lá dentro, que já está trabalhando, né? Como é que você dá as melhores condições? De duas formas, como se fosse um tratamento para enxaqueca. Você trata o preventivo e o agudo. Como que você trata o preventivo? Você vai trabalhar os gatilhos. Então você vai diminuir os gatilhos de estresse, de som, de luz, de cheiros, de ergonomia. Você diminui esses gatilhos. E também, quando a pessoa está em crise, você tem que diminuir aqueles estímulos de desconforto para essa pessoa no ambiente de trabalho.
Quando você faz isso, você consegue manejar melhor essa pessoa e você consegue até com que a frequência, a intensidade, a duração dessas crises diminua. E aí então você consegue ter um ambiente muito melhor para essa pessoa trabalhar, e aí você aumenta a produtividade dessa pessoa e da empresa. E a pessoa vai ficar mais feliz de conseguir trabalhar em condições mais ótimas, mais perto do 100%. É lógico, ninguém trabalha 100% da capacidade. Todos nós oscilamos, né? E a pessoa com enxaqueca também oscila. Se você der condições dela trabalhar sempre mais próximo do ótimo, bem melhor. E para essa empresa, ela também traz uma imagem corporativa positiva, porque se você pensar que você tem 30 milhões de pessoas com enxaqueca no Brasil, né, eu acho que é importante, é um público que você não pode deixar de considerar. E você acaba também retendo esses talentos e trazendo outros talentos, né? A minha filha estava contando outro dia de uma professora dela que tem enxaqueca e que as pessoas compreendiam bem, os colegas entendiam bem que ela tinha enxaqueca e trocavam às vezes de horário com ela, porque às vezes ela tinha uma enxaqueca muito forte, ela não conseguia dar aula e conseguiam trocar de horário com ela, e a direção da faculdade também entendia isso super bem, e minha filha adorava essa professora, que ela era ótima, só que nem sempre ela conseguia dar a aula naquele horário específico, às vezes tinha que trocar o horário. Para essa professora, né, o fato dela ser compreendida e acolhida nessa empresa, eu duvido que ela vai trabalhar em outro lugar, mesmo se pagar um salário maior para ela. Então você acaba tendo uma maior produtividade, você acaba retendo talento, você acaba tendo um ambiente mais humano ali dentro da empresa, você acaba ficando melhor visto corporativamente perante a sociedade, e acaba causando uma outra coisa também, porque a enxaqueca não é a única doença invisível que você tem na empresa. E quando as pessoas começam a perceber que tem um acolhimento para você falar sobre a sua doença invisível, outras começam a aparecer, né? Cólicas, né? Dores lombares, e questões de depressão, ansiedade, começam a aparecer com muito mais facilidade, porque as pessoas percebem um ambiente em que aquela doença silenciosa que ela estava escondendo, que ela não queria contar para ninguém, pode ser que ela possa falar sobre aquilo e, consequentemente, ter um ambiente de trabalho mais amigável para aquela situação da pessoa. Meu pai sempre falava do poder do exemplo, e ele usava um ditado conhecido que o que uma pessoa me fala, o que uma pessoa fala tão alto que eu não consigo ouvir o que ela disse. E como o poder de um exemplo que a sua filha trouxe aqui pra gente reverbera e pode servir aqui para todo mundo, toda a audiência que está nos acompanhando, como um exemplo de uma atitude que é relativamente simples, de simples acolhimento dessas pessoas, além das orientações. Eu acho que uma outra coisa importante é que o ambiente de trabalho possa gerar caminhos para as pessoas que necessitam de um acompanhamento médico, que não precisa necessariamente ser especializado, que seja o médico do trabalho local, ser qualificado para poder tratar pacientes com cefaleia. Nem todo paciente vai precisar de um neurologista, né? Não existe neurologista para acompanhar todas as pessoas que têm cefaleia, nem vai existir. Mas a importância disso, desse reconhecimento, do gerir o ambiente para ser mais amigável, e como isso vai vincular pessoas que muitas vezes... A gente trabalha em 3 frentes, né? A gente faz intervenção em empresa, né? A gente faz um diagnóstico inicial, faz intervenção, faz uma avaliação de impacto. As intervenções que a gente faz são de 3 naturezas. Primeiro, a gente tem que levantar a conscientização de todas as pessoas, né? Se o chefe dessa pessoa tiver uma consciência melhor do que a enxaqueca, essa pessoa tem um ambiente de trabalho extremamente melhor, né? Mas também a consciência da própria pessoa que tem enxaqueca, porque ela também não tem muita informação sobre diagnóstico, sobre tratamento, sobre o que é enxaqueca, ela também tem pouca informação. Então a gente levanta a consciência como um todo dessas pessoas, quem tem enxaqueca e quem não tem enxaqueca. Daí a gente propõe melhoras no ambiente de trabalho, desde o ambiente físico, como uma temperatura de ar-condicionado, um ar mais limpo, um produto de limpeza com menos cheiro, uma política de fragrância, né, das pessoas não irem muito perfumadas para o trabalho, enfim, luz natural, tela de computador. A gente procura trabalhar tudo isso. E a terceira coisa que a gente trabalha, que é isso que você estava falando, é a questão do acesso a diagnóstico e tratamento, porque
o mais importante, que a gente mais se bate na Abraças é isso, a gente quer que as pessoas tenham diagnóstico e tratamento, né? Só que a gente sabe que para a pessoa chegar no tratamento, ela precisa primeiro do diagnóstico. Exato. E a gente sabe também que hoje em dia o tratamento para enxaqueca, o tratamento medicamentoso é importante, o tratamento médico é importante, mas o tratamento psicológico também é importante. E você capacitar essa pessoa ao autocuidado também é importante, porque é uma doença crônica, a pessoa vai ter essa doença a vida inteira. Ela precisa, depende dela completamente, dela aderir ao tratamento, dela mudar alguns hábitos de vida, enfim, melhorar essa condição dela e aprender a se autogerir. Ela invariavelmente ela vai precisar voltar no médico, ela vai voltar para adequar uma medicação, porque ela teve uma crise mais forte. Não significa que ela que ela nunca mais vai precisar ir no médico, mas significa que ela vai ter uma maior capacidade para lidar com aquela enxaqueca, né? E que ela vai se empoderar para poder fazer o seu próprio autocuidado. Então isso também é muito importante. A gente tem que dar essas condições para a pessoa ter acesso a diagnóstico e tratamento, e a gente tem que dar condições da pessoa ter esse autocuidado. E eu quero crer que cada pessoa que desenvolve esse empoderamento é mais uma martelada que a gente está dando. É mais uma martelada, sim, porque acaba falando com as outras pessoas, acaba mostrando, né? Mas é difícil. Você veja, eu estava até falando com você antes disso aqui, né? Eu sou um cara que eu sou forte, eu sou bravo, eu sempre fui chefe em todos os lugares onde eu trabalhei, né? Eu sempre fui uma pessoa assim muito, não sei qual seria o termo assim, mas enfim, eu sempre tive muita energia, eu sempre sempre fui líder, sempre. Eu nunca quis falar para as pessoas que eu tenho cefaleia em salvas. Eu nunca quis falar para as pessoas que eu tenho cefaleia em salvas, porque isso aí é uma imagem de uma pessoa que tem uma doença crônica, uma doença incurável, enfraquece a sua própria autoestima, enfraquece a sua imagem, né? Mas por que eu acho interessante falar? Por que eu acho importante? Não interessante. Por que eu acho importante falar? Porque eu preciso levar essa consciência para as outras pessoas, para as pessoas que não conhecem. Então, às vezes, eu tenho que abrir mão um pouquinho da minha individualidade, até da minha privacidade, para poder contar um pouco isso para as pessoas, para melhorar essa conscientização, para as pessoas entenderem um pouco melhor, falar assim, puxa, eu não imaginava que era isso, eu não imaginava que era dessa forma, agora eu entendo você melhor. E por isso, muito obrigado por dividir a sua história pessoal e ainda mais por levar à frente esse lindo trabalho que vocês estão fazendo na Abraças. A gente precisa do crescimento desse trabalho e eu espero que com essa divulgação que a gente está fazendo, mais pessoas possam se sensibilizar, se juntar a Abraças e desenvolver ainda mais. Uma hora a gente consegue quebrar essa pedra. Com certeza. Obrigado pela oportunidade. A gente quer levar essa mensagem de que as pessoas precisam compreender melhor a enxaqueca, de que é uma realidade que está aí, ela só está um pouco assim escondida, a gente precisa trazer ela um pouquinho mais para a superfície para todo mundo viver melhor, né? A gente não quer que a pessoa com enxaqueca tenha privilégios, ou que ela tenha um tratamento assim diferenciado. A gente quer dar um tratamento a ela adequado com a condição que ela tem, né? Excelente. Muito obrigado, Otário.